mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos vídeos que estamos colocando na internet através do canal Gracista. E hoje, sem mais delongas, queria falar sobre algo que está aí muito colocado na mídia, está sendo colocado na internet e até os jornais dos países. Então, o que foi o protesto de ontem? Eu quero voltar um pouquinho e falando da Igreja do Senhor, que precisa estar envolvida nisso, mas de forma lúcida, de forma clara e à luz da verdade. Precisa estar envolvida nisso. Que a corrupção é uma obra da carne. Que corrupção vem por causa de regras. Que a corrupção vem por causa de leis. Que a corrupção vem por causa de leis até pejoradas. E aí eu vou dizer de novo, universidades embebecidas, ou seja, descontroladas, para formar formadores de opiniões. E aí eu quero entrar os líderes que estão dentro da igreja, que são os líderes, que são a voz da Igreja do Senhor no Brasil, precisam se posicionar. E lembrando um pouco a você de algumas coisas que foram protestos, que foram motivo de moção, que foram motivo de reuniões, e que quase todas as igrejas foram representadas em Brasília. Lembra da ideia da homofobia, dos homossexuais, e daqueles que eram contra e de que eram a favor, e que dos que eram a favor da família e outros que eram a favor da liberdade, que não é liberdade, é uma libertinagem. E o que é que está acontecendo? Isso está tomando forma em todas as áreas, no âmbito nacional, no âmbito da nossa nação. Então, o que eu queria que você entendesse, se nós fizermos isso à luz da palavra de Deus, se nós fizermos isso à luz de algo que é sólido, que é firme, a primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos avançar com a Igreja do Senhor. Vamos fazer com que a corrupção desse Brasil ela termine. Vamos fazer com que não só termine, mas ela paralise. Porque nesse momento em que eu estou falando com você, e nesse momento que tem um monte de gente em protesto nas ruas do Brasil, está havendo sim esquema dentro de gabinetes, dentro de tudo que nós podemos citar, das repartições federais, municipais e estaduais, em todos os sentidos, está havendo negociatas. E por isso que a corrupção se torna tão terrível. E Paulo disse que nós, e Pedro disse, na verdade Pedro disse que nós, por causa de gerados de novo pela semente incorruptível, nós escapamos pela corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então a Igreja do Senhor é o canal mais poderoso para fazer com que essa nação tome uma outra dimensão. Porque nós escapamos da corrupção que pela concupiscência no mundo. O que é concupiscência? Um desejo desenfreado. Uns de terem muitos, outros de não terem nada e outros de serem equilibrados. Que a riqueza da nação seja dividida. Mas isso não vai acontecer somente com protestos, não vai acontecer depredando o patrimônio público, queimando os ônibus. Isso não é assim que a coisa funciona. Se a Igreja do Senhor escapou da corrupção, que pela concupiscência no mundo, então a Igreja é o meio aonde o mundo, aonde o Brasil, aonde essa nação tão gloriosa vai sair em meio a essa bancarrota que estamos metidos, que estamos mergulhados. Então eu e você, amado irmão em Cristo, líder espiritual, líder da sua igreja, irmãos em Cristo, nós precisamos nos unir. Eu não quero que você tire a placa da sua denominação, porque ela não tem nenhum poder, ela não vai nem vem. A placa da sua denominação, deixa ela lá. Mas eu queria que você, olhando esse vídeo, eu queria que você compartilhasse com pessoas, porque nós somos o produto acabado dos séculos. Os historiadores, por mais que eles tentassem mudar a história termina numa colina chamada Calvário. E essa colina chamada Calvário teve um homem pendurado lá. E esse homem é Jesus Cristo. E ele mudou o rumo da história. Ele mudou quando os comerciantes quiseram fazer do tempo dele, e aí vai para todos os pastores essa mensagem, quiseram fazer do tempo da oração e da ministração da palavra comércio, casa de negócio. Ele foi lá e dispersou a multidão e disse: não faça da casa do meu pai
não faça da casa do meu pai covil de ladrões. Então, querido, a igreja do Senhor Jesus, ela foi comprada por bom preço. Ela está perfeita. Ela é o produto acabado dos séculos. Se há uma história a ser contada, se há uma revolução, aleluia, se há uma revolução que a nação brasileira precisa participar, é a revolução do crucificado. Se há uma revolução que a igreja do Senhor precisa se levantar, é a revolução daquele que morreu e ressuscitou. Nós estamos completamente perfeitos para revolucionar essa nação, não com esse protesto, não com aqueles que estão quebrando, depredando, mas com a verdade. É a verdade que liberta. É a verdade que faz com que aqueles que estão em posição adversa, à luz da palavra de Deus, reconhecer o senhorio da palavra e reconhecer o senhorio da palavra de Deus sobre as suas vidas. Então, essa mensagem que eu estou trazendo para você é uma mensagem que, em nome de Jesus, eu quero que você compartilhe. Eu quero que você leve aos confins da terra. Porque não existe outra história. Não existe a história de Nabucodonosor, não existe a história de Alexandre o Grande, não existe a história de César, não existe a história de todos os outros. E agora, no nosso tempo moderno, na história contemporânea e moderna, não existe a história de Ceausescu. Se você não conhece, não é a forma do fanho dizer sal seco. Ceausescu foi sim um grande ditador da Iugoslávia que matou centenas e toda a sua casa era corrompida, ou seja, era construída, me perdoem, era construída de ouro fino, de ouro 24. Todas as torneiras, todos os assentos sanitários, toda a sua cama, todos os seus roupeiros, todo o seu closet, toda a sua casa. Mas advindo de quem? Advindo da população. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, dizer que não existe a história de Saddam Hussein, não existe a história de Lenin, não existe a história de tantos outros que nós podemos citar. Existe a história do Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor, ele nunca foi um ditador. Ele foi um revolucionário. Foi. Mas um revolucionário daquilo que vinha prendendo o mundo, como o mundo está aí. Prendendo a nação brasileira. Leis corrompidas. Leis que não levam você adiante. E ele veio, não como disse um mestre, né? Que se diz o mestre de uma denominação aí do neopentecostalismo, que disse, não. E citou até o nome de um homem muito glorioso chamado Miles Monroe, e ele citou sem nenhuma qualificação para citar o nome desse homem, mas ele disse que Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Se você for no dicionário Webster, Caldas Alep, que são dicionários cristãos, você vai ver que cumprir e estabelecer é a mesma coisa. E eu vou muito além disso. Capítulo 10, Romanos 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Então vamos citar um versículo de trás para frente. Se não crermos na justiça que é pela fé, a lei não teve fim, a lei continua operando. Então não vem com essa história de que ainda existe lei. Não! A lei em Cristo ela foi cumprida. E Paulo diz porque o fim da lei é Cristo. Então a história não tem a história daqueles que estabeleceram leis, que estabeleceram regras. A nossa Constituição é cheia de regras e cheia de pequenas e pequenas leis. Está igual ao que aconteceu lá no Velho Testamento. Por causa da dureza do coração do homem, por causa do pecado, a lei de Deus mandamentou mais 613 estatutos. Eu quero apontar este sono indolente e que está fazendo o Brasil cair na destruição e no fracasso. Porque essas pessoas que estão nos protestos, de qualquer forma, elas não têm entendimento que o caminho fica muito mais curto, sem precisar fazer nada, se nós atentarmos para a história do crucificado. Então uns disseram, não, Cristo é filho de Maria com qualquer outro homem. Como disse uma denominação, e aí eu quero falar com você, toda criança que nasce, ela nasce sem pecado. Isso é uma mentira. Toda criança é descendência de Adão, porque veio do relacionamento de um homem e de uma mulher. E quando Paulo disse que vivia bem, mas vindo a lei reviver o pecado e eu morri, o pecado não estava rodando em cima da cabeça, não. Ele disse, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
Então o pecado estava lá em Paulo, com 12, com 10, com 8, com 7, com 6, com 1 ano, com o dia de nascido. Mas ele só vai se manifestar por causa da lei. E em contrapartida a isso, Paulo diz, aonde não há lei, não há transgressão, porque o pecado é transgressão da lei. Então eu quero ensinar você, mestre, bonitinho, que você precisa compreender as Escrituras. Você precisa depor suas armas. Isso é uma filosofia embevecida também. Não. Jesus se não precisar, se toda criança veio sem pecado, até certo ponto, então não precisava do nascimento virginal de Jesus. Porque qualquer criança até 7, 8, 10 anos de idade, sem entendimento do que é pecado, podia entrar na lida e reclamar a herança perdida, que era a igreja do Senhor, e o diabo tinha que se sujeitar. Porque aquela criança não era descendência decaída de Adão. E, portanto, não era escravo dele. Você está entendendo? Mas teve que vir um gerado pelo Espírito Santo chamado Jesus. E aí nós não podemos desvalorizar o erro da denominação que você pertence, mestre. É que a decadência da denominação que você pertence, mestre. E você que está ouvindo dentro dessa denominação. Sabe por quê? O primeiro ponto é que nós levamos debalde o nascimento virginal de Jesus. E se é uma coisa séria que a Bíblia trata, é que Cristo nasceu de uma virgem. Ele não foi gerado de Maria e José. Ele foi gerado de Deus para com Deus, porque Ele era Deus. O Verbo se fez carne, ou seja, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai, ou seja, o Pai é único, e o Filho é único, o Espírito Santo é único, então eles são um só. E essa é a primeira decadência desta denominação. E por que é que o mundo está? E você pode perguntar, e que relação tem isso a ver com protestos, com a história da humanidade e com a história da nação brasileira? Tem tudo a ver. Nós precisamos entender que nós somos gerados de novo, de uma semente incorruptível. A mente de Cristo habita em nós. E a mente de Cristo não é o Espírito Santo. A mente de Cristo é pensar como Ele, falar como Ele e ter a palavra abundando ricamente dentro de cada um de nós. É fazer aquilo que Ele fez. Então, para que nós tenhamos líderes, em qualquer que seja a vertente nesta nação, nós precisamos entender que nós temos que compreender de uma só vez, de uma forma muito clara, que nós somos gerados de novo, nós não pertencemos mais a este mundo, nós não fazemos parte mais deste mundo, e está na igreja a resolução. Todo o problema é resolvido pela igreja, a coluna e sustentáculo da verdade. Paulo disse, se eu demorar, eu quero que você saiba como você deve se comportar na casa de Deus. E a casa de Deus é cada um que está me ouvindo aqui essa manhã. É cada um que está me ouvindo aqui por este vídeo. Você é a casa de Deus. Então você deve fazer com que a história dessa nação se torne a história de Cristo. E não a história de A, de B, de C, daqueles que defendem a família, daqueles que não defendem, daqueles que defendem o protesto, daqueles que não defendem. Foi o que Paulo disse quando chegou em Coríntios. Tinha vários problemas como a igreja no Brasil enfrenta. Tinha vários problemas como o Brasil, sem falar de igreja, como sociedade enfrenta. E ele diz, eu nada propus saber entre vós senão a Cristo e esse crucificado. Sabe por quê? Porque Cristo crucificado é a solução para a história dessa nação. Os protestos estavam pacíficos, você viu. E aí eu quero entrar agora naquilo para basear isso que eu estou falando para cada um de vocês. O capítulo 12 de Romanos, versículos 2 e 3, são dois versículos que a igreja não entendeu. A igreja não conseguiu compreender. E ele diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados. Você é que transforma você mesmo. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, da vossa psique, dos vossos sentidos, das opiniões que entram